Toda cura começa no momento em que a dor nos obriga a gritar por Deus. Não com palavras bonitas, não com discursos prontos, mas com gemidos da alma. A dor é um dos poucos instrumentos que tem o poder de nos parar, de nos fazer silenciar, olhar para dentro e reconhecer que há coisas que estão fora do nosso controle. E é justamente nesse lugar, de vulnerabilidade, de fraqueza, que muitas vezes somos levados a orar. Mas a oração, nesse contexto, não é apenas um pedido desesperado por alívio. É um clamor da alma. É a confissão de que sozinhos não damos conta. Quando o corpo adoece, é como se o coração também buscasse uma cura mais profunda. E é nesse momento que Deus se aproxima de forma mais íntima. Há pessoas que só encontraram a presença de Deus quando seus corpos estavam no limite da dor. Gente que nunca havia orado antes, mas diante de um diagnóstico, de uma cama de hospital, de um exame sem solução, simplesmente caiu de joelhos e descobriu ali um novo jeito de viver. Porque a oração pela cura não trata só do corpo. Ela trata da alma. Ela trata das feridas invisíveis. Ela nos leva de volta à fonte. Você já percebeu que é nas madrugadas mais silenciosas que as orações se tornam mais sinceras? Que é quando ninguém vê que o coração mais se derrama? Talvez você já tenha feito uma oração assim. Talvez você esteja nesse momento agora. A pergunta é: como Deus responde quando clamamos por cura? O que acontece no mundo espiritual quando alguém ora por um milagre? Ao longo deste vídeo, vamos caminhar por histórias reais, passagens bíblicas e princípios espirituais que revelam o poder da oração pela cura. Mas antes de tudo, precisamos reconhecer. A oração sincera começa quando reconhecemos a nossa total dependência. Nos evangelhos, encontramos Jesus curando cegos, paralíticos, leprosos, pessoas atormentadas por espíritos malignos. Mas se observarmos com atenção, veremos que ele não apenas restaurava o corpo, ele restaurava histórias. Jesus via além da enfermidade. Ele via o abandono, o medo, a vergonha, o sentimento de rejeição. E quando curava, ele tocava essas dimensões profundas da alma. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo com uma enfermidade que a tornava impura, segundo a lei da época. 12 anos sem tocar em ninguém, sem poder ser tocada. Ela não apenas estava doente, ela estava invisível. Mas quando ela tocou a orla do manto de Jesus, algo poderoso aconteceu. Jesus sentiu que dele saiu virtude. Ele parou tudo para olhar nos olhos dela, para chamar aquela mulher de filha. A cura foi completa. Jesus curava com palavras, com toques, com presença. Ele se aproximava. Ele escutava. Ele devolvia a dignidade antes mesmo de devolver a saúde. E ainda hoje, quando oramos por cura, ele faz o mesmo. Nem sempre da forma que esperamos, nem sempre no tempo que desejamos, mas sempre com o objetivo de restaurar tudo o que a dor destruiu. Você já pensou que a sua oração pode estar sendo respondida de formas que você ainda não entende? Que talvez a cura que você está buscando comece com a cura da sua fé, da sua confiança, da sua identidade? Porque Jesus não está interessado apenas na sua melhora. Ele está interessado na sua transformação completa. A cura de Jesus começa dentro. E quando ela vem de dentro, nenhum mal tem poder de resistir por muito tempo. Há momentos em que oramos chorando, em que a dor parece nos rasgar por dentro, em que as palavras não saem e tudo o que conseguimos fazer é gemer em silêncio diante de Deus. A enfermidade não está apenas no corpo, mas na alma cansada, no coração que já não sabe mais como acreditar. E é nesse cenário que a oração se torna mais do que palavras. Ela se torna um clamor, um grito silencioso que sobe ao céu e toca o coração do Pai. A Bíblia diz que Deus recolhe nossas lágrimas em um odre. Nenhuma delas passa despercebida.
Nenhuma oração sincera é ignorada. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo: seus filhos, sua saúde, sua paz. Mas mesmo coberto de chagas, sentado sobre cinzas, ele não amaldiçoou a Deus. Ele orou. Ele questionou. Ele clamou. E no tempo certo, Deus respondeu. Restaurou tudo. E mais, transformou a vida de Jó de dentro para fora. A oração pela cura é mais do que um pedido de alívio. É um ato de confiança. É dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu sei que Tu és bom. Mesmo que ainda doa, eu sei que Tu estás comigo. Mesmo que o milagre não tenha chegado, eu sei que o Teu amor não falha. Quando a fé encontra a dor, nasce algo puro, uma dependência verdadeira, uma rendição que abre caminho para o sobrenatural. Deus age em meio à nossa fragilidade. Ele não exige força, exige entrega. Se você está orando por cura, saiba, Deus te escuta. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que ninguém entende. E Ele age onde ninguém pode agir. Não desista. A sua oração está sendo ouvida. Muitas vezes buscamos cura para o corpo, mas ignoramos as feridas da alma. Queremos alívio da dor física, mas carregamos mágoas, ressentimentos, medos e traumas que adoecem nosso espírito. E o corpo, por mais forte que pareça, é reflexo do que carregamos por dentro. Jesus, em diversas ocasiões, curou pessoas de dentro para fora. Antes de restaurar o físico, ele restaurava o coração. Ele via além do sintoma. Ele enxergava a raiz. E ali, naquele ponto mais profundo da dor, ele tocava. Quantas doenças nascem da angústia? Quantas dores vêm da ausência de perdão? Quantas enfermidades são o resultado de um coração esmagado pelo abandono, pela rejeição, pelas palavras que nunca deveriam ter sido ditas? A cura começa no espírito. Começa quando, em oração, nos permitimos ser quebrados diante de Deus. Quando deixamos cair as máscaras e dizemos: Pai, aqui está a minha dor, aqui estão os pedaços. Me restaura. Não há vergonha em reconhecer que estamos feridos. Jesus não rejeita corações quebrantados. Pelo contrário, é nesses corações que Ele faz morada. É nessas almas cansadas que Ele derrama bálsamo. A oração que cura é aquela que vem da alma sincera, que não tem pressa, que não finge força, que se ajoelha e entrega, que chora e espera. Porque sabe que Deus é fiel para restaurar tudo. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. Há um Deus que cura não só a enfermidade, mas a história. Um Deus que transforma lágrimas em testemunhos, feridas em marcas de superação. Hoje, comece pedindo a cura do coração, do íntimo. Porque quando a alma encontra paz, o corpo encontra força. Quando o espírito é renovado, tudo ao redor começa a mudar. Há orações que nunca morrem. Elas atravessam o tempo, os céus, os desertos espirituais e até os silêncios que parecem definitivos. Existe um mistério profundo na intercessão. Palavras que um dia foram liberadas no quarto de uma avó, no pranto de uma mãe, no clamor de um pai. Essas palavras não se perderam. A Bíblia nos mostra isso em vários momentos. Quando Deus visita Isaque, ele diz: Por amor ao teu pai Abraão. Quando ele poupa o povo de Israel, lembra da aliança com Davi. Isso nos mostra que uma oração feita com fé não desaparece. Ela é selada na eternidade e pode alcançar gerações futuras com respostas que talvez o intercessor nunca veja com os próprios olhos. Talvez hoje você esteja vivendo a colheita de uma oração feita por alguém que já partiu. Ou talvez você seja aquela pessoa que ora, mas ainda não vê nada acontecer. Não desista. O céu não esquece. Existe cura sendo liberada sobre filhos, netos, famílias inteiras, por causa de uma única pessoa que decidiu se ajoelhar e clamar. E o mais bonito, Deus honra até os sussurros mais fracos. Aquelas orações feitas no limite da dor, no meio da perda, da doença, da angústia. Essas são as que mais perfuram os céus.
Você está de pé hoje talvez porque alguém decidiu lutar por você em oração. E talvez amanhã alguém será curado porque você decidiu interceder hoje. Sim, a oração pode curar doenças, mas também pode restaurar histórias inteiras. Você está pronto para ser essa ponte entre o céu e a próxima geração? Talvez você esteja procurando uma resposta, um sinal, um milagre visível que rompa a escuridão da dor. Mas o que poucos compreendem é que a cura mais poderosa começa onde os olhos não veem. Começa dentro, lá no fundo, onde só Deus pode tocar. Enquanto o mundo espera por exames negativos, cicatrizes fechadas ou dores que cessam, o céu está mais atento à sua alma ferida, ao seu espírito cansado, ao seu coração fragmentado. Porque é dali que brotam as raízes do que se reflete no seu corpo. Você pode estar orando pela cura de uma doença, mas talvez o que Deus deseje curar primeiro seja uma ferida antiga, um abandono, uma humilhação, um trauma que você varreu para debaixo do tapete da memória, mas que ainda respira nas suas células. A alma ferida grita no corpo. O medo aprisionado no peito se transforma em ansiedade. A tristeza contida nos olhos se manifesta em fadiga. A mágoa sufocada se transforma em dores sem diagnóstico. Mas quando Deus começa a tocar o invisível, o visível também responde. É por isso que a oração verdadeira não é só um pedido de cura física. É um clamor de rendição, de entrega, de exposição. Quando você ora dizendo: Deus, entra nos lugares que nem eu consigo visitar. Você está abrindo caminho para uma cura que começa por dentro, mas transborda para fora. Você não está doente apenas no corpo. Você está esgotado por dentro. E essa é a cura que Jesus veio trazer. Ele não veio apenas devolver o movimento às pernas, mas dar um novo significado à caminhada. Ele não veio apenas restaurar a visão dos olhos, mas abrir os olhos da fé. Ele não curou apenas a mulher do fluxo de sangue, mas restaurou sua dignidade, seu valor, sua identidade. Hoje, Deus quer fazer o mesmo com você. Feche os olhos, se puder, e diga com sinceridade: Senhor, cura o que eu não vejo. Restaura o que está quebrado por dentro. Me toca nos lugares em que ninguém jamais tocou. Eu abro minha alma para ti. Entra e faz o que só tu podes fazer. Acredite, o invisível curado começa a transformar tudo ao redor. O sorriso volta, a esperança desperta, a energia renasce. E, com o tempo, o corpo responde. A verdadeira cura é sempre mais profunda do que imaginamos. A cura começa quando o coração crê, mesmo quando os olhos não veem. Parece contraditório, quase impossível, mas é exatamente aí que mora o poder da fé. Crer quando nada mudou. Ainda. Você ora, mas a dor persiste. Você jejua, mas o diagnóstico continua o mesmo. Você escuta louvores, mas as lágrimas não cessam. E tudo dentro de você quer gritar: Deus, onde está a resposta? Por que ainda não fui curado? Mas existe um tipo de fé que se agarra à promessa antes de ver o milagre, que sustenta a alma enquanto o corpo ainda geme, que permanece firme, mesmo diante do silêncio de Deus. Essa fé é a mesma que fez a mulher do fluxo de sangue tocar Jesus, mesmo depois de 12 anos sofrendo. É a mesma que fez o centurião dizer: Basta uma palavra tua, e meu servo será curado. É a fé que acredita no que Deus disse, mesmo quando a realidade ainda não mudou. Porque há um tempo de espera entre a oração e a manifestação. E é nesse intervalo que a fé é provada, moldada, fortalecida. Muitos desistem nesse espaço. Acham que Deus se esqueceu. Mas os que permanecem, veem a glória. A cura começa no invisível, mas é sustentada pela fé. Não é sentimento. Não é otimismo vazio. É convicção no caráter de Deus. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele está no controle.
mesmo quando tudo parece fora de controle. Talvez hoje Deus esteja te chamando para dar um passo de fé, para continuar orando mesmo sem respostas, para seguir louvando mesmo sem alívio, para permanecer crendo mesmo sem ver, porque Ele está agindo, no silêncio, no invisível, no profundo. Você está sendo curado, primeiro por dentro, depois por fora. E quando o dia da resposta chegar, e ele vai chegar, você não será mais o mesmo. Terá se tornado alguém com uma fé inabalável. Uma fé que conhece o Deus da cura, não apenas o milagre em si. Ore agora. Senhor, me ensina a crer mesmo sem ver. Me dá força para permanecer mesmo no silêncio. Me sustenta no tempo da espera. Eu sei que tu estás me curando. E eu escolho confiar. Se até aqui essas palavras trouxeram consolo, direção ou esperança ao seu coração, se inscreva no canal. Assim você continua caminhando com a gente em fé, recebendo mensagens que fortalecem sua alma. Agora, vamos seguir em oração. Muitas vezes buscamos a cura com fé, com lágrimas, com súplicas constantes, e mesmo assim, tudo ao redor parece permanecer igual. O corpo continua doendo, a alma continua pesada, e Deus em silêncio. É nesse ponto que muitos desanimam. Acham que a cura não veio, que a oração não foi ouvida. Mas será mesmo? Existe uma cura que nasce no silêncio. Uma cura que não se vê no exame, mas que acontece nas profundezas do espírito. O deserto, com toda sua aridez, também é território de milagre. Deus não precisa responder com barulho. Ele sussurra através do tempo, da espera, da fé que amadurece quando não há resposta visível. Você já percebeu como, ao longo das Escrituras, os maiores milagres foram precedidos por momentos de desespero ou silêncio? Ana, mãe de Samuel, chorou anos antes de conceber. Jó, mesmo coberto de feridas e desprezado, não teve explicação alguma até o final de sua dor. E Jesus, no Getsêmani, suou sangue orando, e mesmo assim foi ao Calvário. Nenhum deles foi ignorado. Todos eles foram respondidos com algo maior do que esperavam: a vontade perfeita de Deus. Quando você ora por cura e nada acontece, não é sinal de abandono. É convite à rendição. Deus pode estar trabalhando na cura da sua confiança, da sua ansiedade, da sua dependência. Porque a maior doença que o coração humano carrega é a incredulidade. E se ele cura isso primeiro, todo o resto será acrescentado no tempo certo. E talvez, nesse exato momento, você esteja sendo curado. Não do jeito que imaginava, mas de um jeito eterno. Deus está forjando em você um testemunho. Está moldando sua resistência. Está ensinando que o que realmente importa não é o milagre, mas o milagreiro. E quando isso entra em nosso coração, algo muda. A paz começa a ir a ocupar o espaço da dúvida. O descanso substitui o desespero. A cura que nasce no deserto não faz barulho, mas transforma tudo. Há orações que saem da boca, mas não tocam o céu. São repetidas, apressadas, vazias de entrega. Mas existe uma oração que atravessa as nuvens, rompe as barreiras espirituais e alcança o trono de Deus. Ela não depende de palavras bonitas, nem de um lugar sagrado. Essa oração nasce de um coração quebrantado. E esse, Deus jamais despreza. A Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. É essa oração, a que nasce no fundo da dor, da fé em ruínas, do clamor que só diz: Senhor, me ajuda, que move o coração do Altíssimo. Porque Deus não se impressiona com discursos. Ele se comove com a sinceridade. Quando o cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não usou palavras teológicas. Ele usou desespero. Usou fé. E naquele momento, Jesus parou. O clamor daquele homem moveu o Filho de Deus. Você já pensou nisso? Um grito de fé fez o céu parar. Porque quando você ora com verdade,
Você não fala apenas para aliviar sua dor. Você fala para confiar. E confiar agrada ao coração do Pai. A oração que move o coração de Deus é perseverante. Não desiste no primeiro silêncio, nem recua no primeiro não. Ela insiste, ela volta. Ela confia, mesmo quando tudo diz para parar. É como a oração da viúva persistente da parábola de Jesus, que bateu na porta do juiz injusto até ser atendida. E Jesus completou: Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Lucas 18:7. Mas atenção, essa oração também é rendida. Ela entrega o desejo, mas confia no plano. Ela diz: Senhor, cura, se for da tua vontade. Porque a oração que move o coração de Deus é a mesma que se curva diante da sua soberania, que deseja o milagre, mas deseja ainda mais a presença. Não importa se sua oração hoje é só um sussurro cansado. Se for sincera, ela será ouvida. Se vier de um coração quebrado, ela subirá como incenso diante do trono. E mesmo que você não veja o milagre imediatamente, pode ter certeza: o coração de Deus já se moveu. Um dos maiores testes da fé não é orar, é esperar. Quando oramos, abrimos o coração. Mas quando esperamos, colocamos a fé em prática. E é nesse intervalo, entre o clamor e a resposta, que muitos desistem, se perdem, se revoltam ou se afastam. Porque a espera, muitas vezes, parece um silêncio. E o silêncio de Deus machuca mais do que a dor que nos levou a orar. Você já se sentiu assim? Como se Deus tivesse ouvido todo mundo, menos você. Como se as promessas fossem reais para os outros, mas não para a sua vida? Essa sensação é mais comum do que parece, até mesmo entre os grandes homens e mulheres da fé. Davi escreveu: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, versículo 1. Essa pergunta ecoa na alma de quem está cansado de clamar. Mas há algo que precisamos entender: Deus nunca se atrasa. O tempo dele é diferente do nosso. Ele não responde para aliviar a ansiedade, mas para cumprir um propósito maior. E muitas vezes, o que ele está fazendo durante o silêncio é nos moldar. A espera tem o poder de nos refinar. Nos ensina a confiar sem ver, a depender sem controlar. É nesse tempo que nossa fé deixa de ser emocional e passa a ser sólida. É no ainda não de Deus que aprendemos a descansar. Marta e Maria sabiam disso. Quando Lázaro adoeceu, mandaram chamar Jesus. Elas sabiam que ele podia curar. Mas Jesus demorou. E Lázaro morreu. Aos olhos humanos, foi o fim. Mas para Jesus, era o começo de um milagre maior. Ele chegou depois da morte, para mostrar que seu poder vai além do tempo e da lógica. Ele não apenas cura, ele ressuscita. Então, se hoje você está esperando uma resposta que parece não vir, lembre-se: o atraso não é ausência. Deus está trabalhando no invisível. O silêncio dele não é rejeição, é preparação. E quando ele agir, tudo fará sentido. Permaneça firme, continue orando, continue esperando. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. No tempo certo, do jeito certo, com propósito eterno. Vivemos em um mundo visível, mas a verdadeira batalha acontece no invisível. Muitas vezes, aquilo que enfrentamos na carne, enfermidades, crises emocionais, opressões, dúvidas, medos, são apenas manifestações de uma guerra que está sendo travada no mundo espiritual. E a nossa arma mais poderosa nessa guerra é a oração. Efésios 6:12 nos lembra: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que, quando oramos, não estamos apenas dizendo palavras, estamos empunhando armas contra o inferno. A oração tem o poder de romper cadeias que não vemos.
de afastar opressões que tentam paralisar nossa fé, de silenciar vozes espirituais que tentam nos confundir, de abrir portas que estavam trancadas por forças das trevas. Não é exagero dizer que muitos livramentos que recebemos aconteceram porque alguém estava orando. Você já reparou como é difícil manter uma vida de oração constante? Como surgem distrações, cansaço, desânimo ou até mesmo sono quando você decide orar? Isso não é coincidência, é resistência espiritual. O inimigo sabe que um cristão que ora é um cristão perigoso. Por isso ele tenta enfraquecer nossa vida de oração. Mas existe uma chave poderosa: a perseverança. Quando oramos com fé, autoridade e persistência, colocamos os céus em movimento. A oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. É como uma espada sendo brandida contra os ataques do inimigo. Lembre-se, você não está lutando sozinho. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E Jesus está à direita do Pai, intercedendo a seu favor. Sua oração é ouvida. Mesmo que você não veja o efeito imediato, no mundo espiritual, algo já começou a se mover. Se você está enfrentando uma luta que parece maior do que você, dobre os joelhos, clame, declare a palavra, louve no meio da dor. Porque enquanto você ora, Deus age. Enquanto você ora, anjos são enviados. Enquanto você ora, fortalezas espirituais começam a ruir. Não subestime o poder da oração. Ela pode ser feita em silêncio, com lágrimas, com voz trêmula. Mas quando sai de um coração que crê, ela toca o céu e transforma a terra. Poucas coisas fortalecem mais a nossa fé do que ouvir o que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Os testemunhos não são apenas histórias bonitas. Eles são lembretes vivos de que Deus ainda age. Ele ainda cura, ainda restaura, ainda transforma o impossível em realidade. Na Bíblia, encontramos o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, o paralítico de Betesdá. Todos eles, desesperados, todos eles ouvidos por Jesus. E o mesmo Jesus que os tocou é o mesmo que te escuta agora. Hoje, nos dias em que vivemos, os milagres não cessaram. Eles continuam, em hospitais, em casas simples, em momentos de oração silenciosa. São mães que oram pelos filhos e veem a libertação. Homens que clamam no último minuto e são curados. Gente comum, como eu e você, que dobra os joelhos e vê o céu se mover. Esses testemunhos nos lembram de uma verdade eterna. Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ele ainda responde. Ele ainda cura. Talvez você esteja esperando por um milagre. Talvez sua oração ainda pareça sem resposta. Mas saiba disso. Só o fato de você estar aqui, buscando, ouvindo, crendo, já é um sinal de que o céu está trabalhando a seu favor. E agora, antes de encerrar, guarde isso no coração. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Você não está sozinho. A sua dor não é ignorada. O Deus que escreveu as páginas da sua história também pode escrever o capítulo da sua cura. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, não se cale. Conte, compartilhe. Seu testemunho será esperança para outros, assim como essas palavras foram para você hoje. Agora feche seus olhos por um momento. Respire fundo e diga: Senhor, eu confio em Ti, porque Ele já está agindo. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe.